disponibilizar para a turma de segunda-feira, como o assunto é o mesmo, tá? E aqui eu já iniciei a gravação da aula, vou compartilhar minha tela com vocês, e aí a gente começa, ok? Tá aqui. Estão conseguindo enxergar isso aí? Interpolação? Sim. Não, né? Pois bem, então, o nosso próximo assunto aqui é o assunto de interpolação. E aí nós vamos entender o que são isso, o que é isso, né? O que na verdade é uma interpolação. Então, basicamente nós vamos trabalhar com polinômios interpoladores, tá certo? Ou seja, trabalhar com polinômios tanto lineares quanto polinômios que sejam exponenciais, quadráticos, enfim, tá? Depois a gente vai ver um método que é o polinômio de Lagrange, o polinômio de Newton, que é um outro método também para a interpolação, polinômio de Gregory-Newton, e depois aí vem algumas coisas que são referentes aí à escolha dos pontos que a gente vai interpolar, né? O erro de truncamento, como que a gente calcula isso, e depois alguns estudos de caso, tá joia? Que não necessariamente deveriam ser esses aqui. Então veja só, o que é um polinômio, que são, né, polinômios interpoladores? Então, na verdade, polinômios interpoladores é que eu já havia comentado com vocês que nós trabalhamos em métodos com dados empíricos. Esse é o nosso objetivo. Então, aqui, ó, dado o valor de x, nós temos o valor de y, correto? Então, para essa função aqui, x é 0,1 e o y dela é 1,221. Bom, esses dados eles são empíricos. O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer que nós sabemos qual que é o valor de x, ele entra numa caixa preta, nós não sabemos o que acontece dentro dessa caixa preta, mas sabemos que ele retorna um dado valor de y. Então essa caixa preta é a nossa função. Ou seja, o que aconteceu para retornar esse valor? Tá certo? Seria, por exemplo, se você pegar uma barra, imagina uma barra de metal, ok? Aí você coloca um fogo aqui, ó. Aqui é uma chama, vou colocar de vermelhinho aqui para. Então aqui tem uma chama, não sei desenhar, tá bom? Mas faz de conta, isso aqui é uma chama acesa nessa ponta dessa barra de metal, ok? E essa barra está apoiada aqui em algum lugar. Então, ó, o que vai acontecer? Essa barra ela vai começar a esquentar, correto? Vai atingir uma certa temperatura e esse aqui é o ponto de aquecimento, mas vocês concordam comigo, né? Isso é fácil de entender, que ela vai se aquecendo aos poucos, até chegar a um ponto que toda a barra está aquecida. Mas vamos supor que você comece a marcar com o relógio o tempo desse aquecimento. Então, por exemplo, no minuto zero ou no segundo zero, a barra está a tantos graus, sei lá, tá certo? X graus aqui. E aí passou um segundo, você mede a temperatura da barra. Então é X, né? Ó. O X aqui seria, no caso, tempo. É o tempo de aquecimento da barra. Então no tempo zero, a barra está lá 20 graus, por exemplo, temperatura ambiente. Ok? 20 graus Celsius, no tempo zero, em T0. Aí passou um segundo, você mede a temperatura da barra. Então no tempo T1, ela está, sei lá, vou chutar mesmo, 23 graus Celsius. No tempo T2, ela está 30 graus Celsius. No tempo T3, ou seja, o que você tem aqui é o tempo e a temperatura. A cada tempo que foi tomando, você foi medindo aquela temperatura. Você concorda que para isso aqui a gente vai ter uma tabela igual a esta? Não é? Nós vamos ter uma tabela de valores, mas nós não sabemos o que aconteceu nesse aquecimento. Sabemos que tem uma fonte aqui que foi aquecendo. Mas qual que é a f de x? Ou seja, qual foi a função que representa esse aquecimento? Isso nós não temos. Porque os dados foram tomados num laboratório, são dados empíricos. Tá ok?
Ou da mesma forma, imagine que você esteja aqui num carro de corrida, seja lá o que for. Isso aqui é o máximo que eu dou conta de desenhar de um carro, tá bom? Imagine que você tem aqui um determinado carro, e aí você, no tempo t0, você arrancou com esse carro. E a cada segundo você vai verificando qual que é a velocidade desse carro. Então você arrancou, no primeiro segundo você já está a 30 km, no segundo, no T2 você já está a 60 km por hora, 90 km por hora, 110 km por hora, tá certo? E sei lá, com T igual a... em 15 segundos você já está em quase 200 km por hora, nem sei, eu estou chutando muito tosco mesmo, sei lá se um carro chega a isso, sei não. Mas vamos supor que com 15 segundos você já está a 100 km por hora. Você concorda que você vai gerar uma tabela em que essa tabela tem o tempo e tem a velocidade. Então no tempo t0 a velocidade é 0. No tempo t1 a velocidade é 15. No tempo t2 a velocidade já é 40. No tempo t3 a velocidade já foi 80 km por hora. Mas qual que é a função que representa essa velocidade? Né? Essa velocidade, tá bom, gente? Quando eu falo essa velocidade, eu estou dizendo a velocidade que corresponde a velocidade não, desculpa. A função, a f de x, que corresponde aos valores da tabela. Tá bom? Não é pegar uma função qualquer, né? Se eu fizer aqui, vou chutar aqui alguma coisa. 3x mais 1 igual a 0, por exemplo. Então, se eu pegar aqui x igual a 1, eu vou saber qual que é o valor de y. Se eu fizer x igual a 2, eu vou saber qual que é o valor de y. Mas aqui eu sei qual que é a função, ó, 3x mais 1. Né? Nesse caso aqui do aquecimento da barra, ou nesse caso aqui da velocidade do veículo, eu não sei qual é a função, mas eu sei que é o que eu fiz gerou esse valor. Vou apagar assim que é mais rápido. Então eu sei que aquilo que eu fiz foi dado, foram dados esses valores, tá certo? Então é isso. Isso é o que a gente vai descobrir com os polinômios interpoladores, ou seja, dado essa tabela, a gente vai conseguir estimar, tá certo? A gente não vai conseguir chegar no valor exato, mas a gente vai conseguir estimar uma função polinomial, um p de x, que corresponde aos valores daquela tabela. Mas por que fazer uma estimativa? Nós vamos fazer uma estimativa porque há uma série de parâmetros que a gente tem que levar em consideração para conseguir chegar no resultado exato, para conseguir chegar no resultado da função. Então, esse nosso p de x, ou seja, o polinômio em relação à variável x, ele vai ser uma aproximação da f de x. E aí, sendo uma aproximação, né, tendo esse p de x, que é a aproximação da f de x, a gente pode fazer um monte de coisas com isso aqui. A gente pode fazer a derivada dele, né, pode fazer a derivada de p de x, para descobrir um monte de coisa, ponto de máximo, ponto de mínimo, né? Taxa de variação, enfim, a gente consegue fazer a derivada. A gente consegue fazer a integral dele no intervalo de a até b do p de x dx, né? E mais uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer a partir do momento em que a gente tiver esse p de x. Então vocês conseguem entender a importância e a relevância desse assunto de polinômios interpoladores, porque é basicamente a partir de dados experimentais, a gente vai conseguir estimar um polinômio que representa aqueles dados que estão ali. É diferente, né, de ter aquele 3x mais 1, igual a 0, por exemplo, né, ou a nossa... igual a 0 não, vou pegar a nossa f de x aqui, né? Vou fazer uma coisa matematicamente mais correta. Que é fazer o quê? É pegar f de x igual a 3x mais 1. Isso. Então, ó, dado o valor de x, a gente sabe quem que é a f de x, que é o y, né? Então, x foi igual a 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, para x igual a 1, y é 4. X é 2.
3 vezes 2, 6, mais 1, 7. X é 2, Y é 7, e assim por diante. Mas como nós não sabemos quem é essa f de x, a gente estima um polinômio interpolador. Tá ok? Então espero que tenha ficado claro o que é um polinômio interpolador. Se caso vocês ainda tenham dúvida, podem perguntar aí, que não tem problema algum, eu volto aqui. Então, ó, aqui nós temos valores que são correspondentes de y para um dado valor de x, que é o que está dado nessa tabela. Então a gente vai obter uma função que relacione a essas variáveis, variável x e essa variável y, ok? É aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Então os polinômios, eles são as funções mais utilizadas para determinar uma determinada relação. Essa relação é a caixa preta, né? É aquilo que acontece. Eu dou um determinado x e ele vai me entregar um determinado y. E aqui dentro dessa caixa preta, ele fez alguma coisa. Ou seja, ele fez essa relação entre o valor de x e o valor de y. Ok? Então, esses polinômios interpoladores, né? Ele é construído para aproximar uma determinada função. E aí, ó, essas funções são fundamentais, né? São funções que a gente realmente vai precisar. E aí a gente pode fazer o que com ela? Uma integração numérica. A gente pode calcular, por exemplo, o cálculo da raiz, né? Pode fazer o cálculo de raízes, de equações, ok? Raiz da equação. Pode fazer o que? A solução de equações diferenciais ordinárias através dela. Enfim, a partir do momento que a gente tem essa função aqui, ó, esse p de x, a gente pode fazer uma infinidade de coisas, né? Aí vai depender da aplicabilidade daquilo ali. É óbvio que tudo tem uma aplicação. Então aí, através dessa função, a gente tem uma aplicabilidade. Tá joia? Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Nós vamos tomar um ponto base x0 e y0 e um ponto base x1 e y1, tá certo? E um y igual a um dado f de x. Com x1, obviamente, com x0 diferente de x1. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, ó, nós estamos tomando dois pontos. Esse aqui é o ponto x0 e esse aqui é o ponto x1. E sobre esse ponto x0, x1, nós vamos passar uma reta. Porque se nós temos aqui somente dois pontos, por dois pontos nós temos a garantia de que a gente consegue passar uma reta sobre esses dois pontos. Tá certo? Então esse aqui é o nosso primeiro polinômio. Por isso que ele está chamando aqui de linear. Ok? Ele é um polinômio linear porque nós vamos trabalhar aqui com uma reta. Então a nossa f de x, ela é aproximado, tá aqui, de um polinômio. Esse P1 significa que ela é de grau 1. Isso aqui é o grau. Tá certo? Ele é de grau 1. Tudo bem? E sendo de grau 1, o que nós temos? 1a0 mais 1a1 de x. Sendo que x é a nossa variável independente. O A1 é o coeficiente angular. E o A0 é o coeficiente linear. Eu só estou falando essas coisas aqui porque caso alguém já tenha feito a disciplina de álgebra ou GAV há mais tempo, né, só recordando aí com vocês. Então, ó, isso aqui já foi. Então, esse nosso polinômio, esse P1, esse polinômio de grau 1, tá certo? O P, ele é um polinômio interpolador de grau 1. Então, ele vai ser representado por esse sisteminha que está aqui. Ou por esses pontos base, né? Então, aqui nós temos um pequeno sistema. Ele é um sistema linear, em que o que nós estamos procurando aqui no caso são os coeficientes aqui, ó, o valor de A1 e o valor de A0. Tá já?
Então são esses que nós queremos encontrar. E também podemos representar esse sistema de forma matricial. Então, dado essa matriz que está aqui, né, nós queremos encontrar esses dois valores, valor de A0 e valor de A1, e com isso a gente consegue localizar a nossa reta. Tá já? Então, ó, aqui é o sistema equivalente a esse determinado método, e aí nós temos a solução linear para ele, valor de A1, valor de A0. Se vocês observarem bem, o que nós temos, o que a gente faz aqui no caso, é encontrar a equação da reta, né? Aqui embaixo, por exemplo, resolvendo aquilo lá, o nosso polinômio interpolador. Esse polinômio de grau 1 que está aqui, isso aqui nada mais é do que uma equação da reta, veja bem. Vocês aprenderam lá em GAAV que existe a forma geral da equação da reta, ou seja, y menos y0 é igual a um a ou m, sei lá o que, de x menos o valor de x0. Isso aqui é chamado equação geral da reta. Mas se você observar aqui embaixo, o que nós temos é a mesma coisa, não é? Só que o y aqui no caso está sendo o nosso P1 de x. Se a gente fizer o P1 de x, chamar isso aqui de y, nós vamos obter exatamente isso aqui. Olha se não é verdade. Chamando o P1 de x de y. Então eu tenho que y, aqui é y0, eu vou passar para o primeiro membro. Então vai ficar menos o y0, porque eu passei para o primeiro membro. Mais, o que é y1 menos y0 sobre x1 menos x0? Isso aqui, gente, é exatamente ΔY sobre o ΔX. E o que é ΔY sobre o ΔX? É o coeficiente angular da reta. Lembram disso lá do cálculo? O cálculo 1. Coeficiente angular da reta, quando vocês começaram a estudar derivadas. Então, ó, esse que aqui nós estamos chamando de A. Pode ser A, pode ser M, não importa a letra, né? Então, ó, o A é igual ΔY sobre o ΔX, que é o nosso coeficiente angular. Então, ele está aqui, ó, está representando ele aqui. Então, esse aqui é o A, que é o coeficiente angular, de x menos x0. Olha lá, cheguei na mesma coisa. Tá vendo? Então, aqui é a forma com que o autor escolheu de fazer essa representação da reta, né? Mas nós sabemos que isso aqui é a equação geral da reta. E aí nós temos a verificação seguinte: se o determinante de x for igual a isso que está aqui, ó, x menos x0 diferente de zero, então nós temos que essa solução aqui ela é única, né? Ou seja, possui uma única solução. Isso quer dizer o quê? Quer dizer isso aqui, ó, daquele desenho anterior. Isso aqui, que só existe uma única reta que passa pelo ponto x0 e pelo ponto x1. Existe uma única solução para aquilo lá, tá? Então veja só, por dois pontos passa-se um único ponto, um único polinômio de grau 1, ok? E aí nós verificamos através daquele determinante de x ali. Tá claro? Pois bem, então encontrando aí esse polinômio, agora tem aqui um exemplozinho, né? Que é calcular um polinômio de grau 1 para o ponto 0,2 e para o ponto 0,3, a partir dessa tabela que foi dada. Certo? Se vocês observarem bem, olha só, nessa tabela, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o ponto x0, que aqui é o índice i. Então, é i igual a 0 e i igual a 1. Então, ó, o nosso ponto x0 está aqui e ele é 0,1. E temos também o ponto x1, x1 mesmo. Nós temos um ponto x1 que é igual a 0,6. Olha lá. Então tá, x0 e x1.
x1 é 0,1 e x0 é 0,1, x1 é 0,6. E aí ele está querendo descobrir qual que é o polinômio interpolador, ou qual que é o valor nessa tabela para o ponto 0,2. Tá vendo que não tem? Ele está aqui, ele tá entre aqui, ó. Ele está entre o primeiro e o segundo. E também para 0,3. Para 0,3. Olha lá. 0,3 também está aqui, ó. Está entre 0,1 e 0,6. Qual que é o valor para esse x aqui? X'. E qual que é o valor? Opa, x não, y. O x já foi dado. Qual que é o valor de y, né? Qual que é o valor de y linha e o valor de y duas linhas para essa tabela que está aqui, né? Nós não sabemos. Então vou até arrumar isso aqui, porque esse aqui ficou agora esquisito. Aqui eu tenho o valor, o x é esse aqui, né? x0, x1. Então aqui é 1,221 e aqui é 3,320. Então é isso. Aqui é o valor de y1 e de y2, mas e o y' e o y duas linhas? Esse valor aqui nós não temos. Então é isso que ele quer saber através desse polinômio interpolador. E aí, ó, a gente já sabendo que para achar o polinômio interpolador linear, nós temos que fazer isso aqui. Ó, tem que ser dado isso aqui. Basta a gente pegar aqueles valores que estão lá em cima e fazer a substituição dele. Pegar o valor de P1, valor de P2 e fazer essa substituição. Tá certo? Então, substituindo aqui, ó, nós sabemos quem que é o x0, sabemos quem que é o y0, né? Quem que é y1, quem que é x1, ou seja, nós temos todos esses valores aqui. É isso que foi feito aqui. Substituindo, foi encontrado esse valor aqui, ó, 1,641. E para o 0,3, a mesma coisa. Substituindo, foi encontrado 2,061. Tá certo? Ou seja, é o valor intermediário ali dentro que não constava naquela tabela. Isso também serve como uma estimativa que, vamos supor, você chegou, fez o seu experimento no laboratório, né? E aí, ó, vamos supor, você conseguiu adquirir esses pontos. Sei lá. Então é x0, 1, 2, 3, 4. Certo? Então 0, 0,1, 0,6, vamos supor que aqui seja 0,9, aqui 1,2 e aqui 1,5, sei lá. E encontrou esses valores aqui também. Mas vamos supor, o valor de 0,2 você não teve. Você não fez não apontou esse valor, seja ele tempo, seja lá o que for, não importa o que é o x. Mas você não pegou o valor para x igual a 0,2. Mas como também você não tem a função, a f de x original, para você fazer a substituição, encontrar qual que é esse valor, né, f de 0,2, como a gente não tem essa f de x aqui, ó, então a gente tem que interpolar. Por isso que chama interpolação, né? Você vai encontrar determinados valores dentro daquele intervalo, tá? Então isso é a interpolação. Só vou voltar aqui para ver se o Teams está ok ainda. Ah, beleza. Da outra vez eu só fui perceber depois que a aula já havia acabado. Então aqui no caso, olha só, sendo a f de x, sabendo, né, que a f de x nesse caso aqui é essa função que está aqui, 1e elevado a 2x, aqui, porque isso aqui é didático, né, gente? Isso aqui é livro didático, então nós temos os valores para fazer essa comparação, né? Na prática, você não terá essa f de x. Então, substituindo mesmo esses valores de 1,6 que foi encontrado e o 2,61, e substituindo os valores de x,
foi encontrado essa diferença aqui, ou seja, esses erros que estão aqui, tá vendo? Então tem um valor de 0,149 para o primeiro e de 0,239 para o segundo, ok? Nós temos esses dois erros encontrados aí. Então vamos entender isso aqui a partir agora desse gráfico. Esse gráfico é o gráfico dessa função que está sendo representada. Então olha só. Aqui, ó, a função é essa aqui, o elevado a 2x, que é essa curva que vocês estão vendo aí, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aí, melhorou, né? Então tá aqui, ó. Tem essa curva que é a função, o e elevado a 2x, é isso aqui, ok? Aqui tá os nossos pontos, ó. Vou fazer de vermelhinho aqui para destacar melhor. Então tá um ponto aqui, é o 0,1, percebem? E o segundo ponto tá aqui, que é o 0,6, né? Também dá para perceber claramente. Difícil fazer uma linha reta aqui, né? E aí, aqui, ó, que nós temos, cadê meu negocinho sumiu aqui? Ah, tá aqui. E aqui tá a reta que foi criada. Olha só, estou tentando fazer o máximo possível aqui em cima, mas desenhar com essa mesinha aqui é horrível, tá? Coordenação motora não tem nenhuma. Então, vocês podem observar que há um erro. Olha só. Aqui, ó. Isso que eu estou colorinho de verde aqui foi exatamente esse erro obtido. Porque nós fizemos uma reta em uma curva, né, em uma função que é uma curva. Então, ó, existe esse erro para cada ponto da reta. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o ponto 0,2 da reta que nós calculamos. Ok? Então esse 0,2 foi 1,6 e alguma coisa, não me lembro mais. E temos também o ponto 0,3 da reta, que foi esse ponto aqui, que ele foi 2,0 alguma coisa, que também não me lembro mais. Tá certo? E tem o ponto 0,4 da reta que está aqui. Porque os valores que a gente consegue são, obviamente, que são valores da reta, não valores da curva. O valor 0,2 na curva, ele está aqui, ó. O valor 0,4 na curva, ele está aqui. O valor 0,5 na curva, ele está aqui. Então dá para observar que há uma diferença aqui, tá vendo? Uma distância aqui, ó. Essa distância é exatamente o erro que foi obtido pelo método, tá? Aí o que a gente pode dizer? Poxa vida, mas não é uma aproximação? Sim, ele é uma aproximação, mas é uma aproximação que nesse caso aqui a gente pode observar que houve um erro nessa aproximação, né? Ou seja, essa aproximação ela não está tão próxima quanto deveria, ok? Então a gente começa, eu espero que vocês tenham entendido, né? Se não entenderem podem perguntar. Mas então a gente começa agora a tentar minimizar esse erro, essa diferença aqui, ó, né? Essa distância entre entre a curva e o nosso polinômio. A gente vai tentar agora minimizar isso de alguma maneira, né? E uma maneira muito fácil, muito simples da gente conseguir minimizar esse tipo de coisa é aumentando o grau do nosso polinômio. Porque se nós trabalhamos ali com um polinômio interpolador e esse polinômio interpolador ele foi uma reta, ele foi linear, o que a gente pode fazer no caso é alterar esse polinômio de reta e iniciar uma interpolação quadrática, tá certo? E para iniciar uma interpolação quadrática aqui nesse caso, não tem muita complicação não. Basta a gente aumentar o grau do polinômio. E aumentar o grau do polinômio, nesse caso, nada mais é do que a gente... Vou diminuir um pouquinho, que eu não gosto dele tão grande assim também.
nada mais é do que a gente aumentar a quantidade de pontos. Então tá aqui. O número de pontos do nosso polinômio agora, nós vamos trabalhar com x0 e o y0, x1 y1 e o x2 y2. Tá certo? De uma função y igual ao f de x, com os valores de x índice i que são distintos, né? Então, agora, essa nossa aproximação será dada por uma f de z, sendo que z ele pertence ao intervalo de x0 até x2. Né? Então, z está aqui dentro, ó, de x0 a x2. Nesse meio aqui, nós temos o valor de x1. Então, na verdade, agora nós estamos trabalhando com 3 pontos. Né? No polinômio interpolador linear, a gente trabalhou com 2 pontos, x0 e x1. Agora aumentamos mais um, passamos para 3 pontos. E aí a gente vai trabalhar com a interpolação quadrática, que está aqui. Então, fazer a aproximação de uma f de x para um polinômio de grau 2, que está aqui, que é o quadrático, nada mais é do que a gente resolver esse polinômio aqui, ó. A0 mais A1 de x mais A2 de x ao quadrado. Correto? E aí, esse nosso polinômio interpolador de grau 2, que está aqui, ele vai passar por esses pontos aqui. Daí, gente, olha só. Olhando para esse sistema que nós estamos vendo aqui, a gente está observando aqui, não precisa assustar com isso, né? Que nós temos aqui x ao quadrado, tá vendo? x0 ao quadrado, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Tá joia? Então a gente começa a observar que as nossas variáveis x, elas não são lineares. É óbvio, né? Isso está bem claro porque nós deixamos de trabalhar com as equações lineares. Então o nosso x não é linear. E se o nosso x não é linear, então a forma de conseguir solucionar essa equação, esse sistema, também não é linear. E aí a gente entra numa parte que é de sistemas não lineares, e que nós não vimos e nem veremos aqui em métodos como que a gente faz para solucionar sistemas de equações não lineares, não é? E provavelmente vocês também não estudaram isso em álgebra linear, que é a álgebra linear, né, e não linear. Então a única forma que vocês teriam para resolver isso aqui se tivessem feito otimização 2. Porque otimização 2 é otimizar funções não lineares, mas não é pré-requisito, nem core. Então também provavelmente vocês não fizeram, né, em algum momento. Mas enfim, isso aqui é só para dizer que não é trivial a gente solucionar uma equação não linear. Não é trivial, tá certo? Mas aí vem uma situação que vai nos salvar disso aí, que é essa matriz aqui, esse cara aqui, ó, com esse nome estranho, Vandermonde. Então nós vamos trabalhar com a matriz de Vandermonde. Não sei se vocês já ouviram falar da matriz de Vandermonde, mas a matriz de Vandermonde, ela tem o seguinte, ela trabalha com os elementos e os expoentes. Então, a primeira coluna é a coluna do x0, x1 e o x2, vou pegar o mesmo exemplo aqui de ordem 3, de índice 0. Tá certo? Depois, são os valores mesmo dos índices. x0, x1 e x2 de índice 1. Todos eles com índice 1. Depois vai ser o x0, x1 e o x2 com índice 2. Pronto, isso aqui é os nossos elementos da matriz. Então por isso que a gente está vendo isso aqui, ó. Todo número elevado a 0 é 1. Então por isso que a primeira coluna é de 1. Aí vem x0, x1, x2 elevado a 1, mas todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então está aqui. E aí vem x2, x0, x1, x2 elevado ao quadrado, que está aqui. Se tivesse mais pontos, se fossem 4, aí nós teríamos ainda mais aqui, ó, o x3 elevado a 0, x3 elevado a 1, x3 elevado a 2.
E mais uma coluna, né? Que seria x0, x1, x2 e x3 elevado a 3. Que ela tem que ser sempre uma matriz quadrada, tá certo? E assim por diante. Mas o que isso aqui nos ajuda? Isso aqui vai nos ajudar porque resolver o determinante da matriz de Vandermonde é muito mais simples, tá? E resolvendo esse determinante aqui, a gente resolve também de forma fácil o nosso sistema de equações não lineares para esse caso aqui. Porque, olha só, resolver esse determinante aqui é fazer o produto das diferenças dos elementos. Mas como assim? Nós temos lá, vamos pegar de novo nossa reta aqui, para entender melhor. Nós temos o valor de x0, x1 e x2, só para esse caso aqui. Então, o que a gente faz? Olha só, x2 menos o x0, tá aqui, tá vendo? x2 menos o x0, que é isso aqui, vezes x2 menos o x1, então fizemos esse, agora é esse, x2 menos x1. E depois x1 menos o x0, vezes também, tá certo? É um produto aqui. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, na hora que a gente pegar esses valores, né, na hora que a gente fizer essa diferença e esse produto, se isso aqui for diferente de zero, é o que a gente está procurando, né? Por quê? Aí significa que nós temos uma única solução para aquilo lá. Tá joia? E aí, por 3 pontos, nós teremos um polinômio de grau 2. E por n mais 1 pontos, um polinômio de grau n. O que a gente quer dizer com isso? Que sempre, né, o que importa para a gente é isso aqui. Sempre por n mais 1 pontos, nós vamos obter um polinômio de grau n. Então, se o meu polinômio vai ser de grau 1, eu preciso de n mais 1. Então, são 2 pontos. Se o polinômio é de grau 2, então eu preciso de n mais 1. Então, é um polinômio de 3 pontos. Preciso de 3 pontos. Tá? Então, gravem isso aqui. Isso aqui vai ser importante. Por quê? Na hora de resolver os exercícios, né, propostos com relação ao polinômio, alguns só vão dizer, faça um polinômio de grau 2 para a tabela. E tem lá uma tabela gigantesca. Mas se você precisa de um polinômio de grau 2 ou de grau 3 ou de grau 4, aí você tem que saber limitar a quantidade de pontos que são necessários para criar aquele polinômio. Tá certo? Aí veja bem, pegando aquele mesmo exemplo anterior, só que agora acrescentando mais um ponto aqui, que é o x igual a 2. Né? Então, para x1 é 0,1, x2 é 0,6, x2 é 0,8. E aí tem aqui as imagens daquele valor. Aí olha só, como que ficou fácil agora? Por quê? Para resolver aquilo lá, bastou jogar os coeficientes desse polinômio interpolador naquela matriz de Vandermonde, olha só. Tá vendo? Então a primeira coluna, a segunda coluna é os valores de x elevado a 1, estão todos aqui. A terceira coluna são os valores de x elevado ao quadrado. Então é só pegar o x e elevar ao quadrado. Com os nossos coeficientes, o que é o que nós queremos descobrir. A0, A1 e o A2. E aqui os nossos termos independentes. Tá vendo? E aí vem o seguinte. Para quem achou que estaríamos livres das decomposições, vou lhe dizer, não estamos. Aqui, decomposição LU com pivotação parcial para solucionar esse sistema que está aqui, solucionar esse problema. Tá joia? Porque nós sabemos que usar o método de Gauss para solucionar isso aqui não vai dar certo. Né? Porque aqui nós temos a tabela, os valores de x. Os valores de x já foram dados. Então nós já temos x1, x2, x3. Ok? E por que tem que ser decomposição? Por que eu não posso usar outro método? Porque eu comentei com vocês
que quando há uma discrepância em relação a esses resultados aqui, a gente não consegue uma boa aproximação usando, por exemplo, o método de Gauss. Aí tem que ser realmente o método de decomposição. E aí, observando bem essa matriz que está aí, ó, essa matrizinha, vou chamar de V aqui, essa matriz V, se a gente observar direitinho essa matriz, nós vamos ver, primeiramente, ela não é simétrica. Se ela não é simétrica, então, infelizmente, não dá para usar o método de Cholesky. Impossível, não tem jeito, né? Daí nem precisa verificar se ela é definida positiva, já não é simétrica. Já não teremos a garantia de que haverá uma convergência nesse caso aí, tá certo? Então não precisa tentar usar método de Cholesky. Aí vai ser a decomposição LU mesmo. E por que pivotação? Vai ser pivotação para a gente tentar aproximar da melhor forma possível os termos do nosso polinômio. Lembrando que ao encontrar o valor de A0, A1 e A2, esses valores que estão aqui, ó, A0, A1 e A2, nós estamos procurando os coeficientes do polinômio. Tá certo? Então, A0, A1 e A2 são os coeficientes do polinômio. Então, quanto mais preciso forem os valores de A1, A0 e A2, melhor será a nossa aproximação. Lembrando a vocês que no sistema linear, esses valores já serão aproximados. O nosso polinômio, ele também é aproximado. Então, aqui há um acúmulo poderá haver, né? Um acúmulo de erros com relação a esses coeficientes muito grande. O que vai fazer com que o erro lá no final seja muito maior ainda, né? Então, se a gente conseguir minimizar o erro ao encontrar esses coeficientes, A0, A1 e A2, melhor para nós mesmos. Porque aí a gente já consegue minimizar o erro do polinômio, sabendo que o polinômio já não vai nos dar um valor preciso. Tá certo? Então, resolvendo aqui a decomposição LU por pivotação parcial, tá aí, já está aí para a gente, né? Nós temos isso, esse resultado. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque esse é um assunto que nós acabamos de ver, né? Decomposição. Então está aqui o nosso polinômio, olha só, encontramos o polinômio interpolador de grau 2. Mamão com açúcar, não? E aí, fazendo a substituição aqui dos resultados, ó, tá aqui. Esse valor para P2, desculpa, para P2 não, para 0,2, para o valor de x 0,2. Então o polinômio vai passar por esses pontos base aqui. E para o valor de P2 para x igual a 0,1. Desculpa, 0,8. Para 0,1 é esse, para 0,6 é esse, e para 0,8 é esse. Tá certo? 493, tá. Ok, pessoal? Então, ó, só voltando aqui nesse gráfico, que nós... Opa! Eu vou apagar aqui, porque ficou meio bagunçado. Então, olha só. O que acontece em relação a... Qual a diferença que a gente observa em relação a esse segundo polinômio, ou a esse polinômio de grau 2? Eu não sei se vocês vão... Se a imagem aí é nítida o suficiente para a gente enxergar isso, mas de qualquer forma esse material está lá no sistema para vocês. Depois vocês observam. Vocês estão vendo que tem esses pontinhos aqui, ó? Tá vendo essa linha pontilhada aqui embaixo, ó? Ela tá passando bem aqui, ó. Tô tentando pegar o mais preciso possível, olha. Essa linha é do nosso polinômio. Aqui ela passa praticamente coincidindo. E vem até no nosso valor de x 0,8, olha lá, ó. Tá vendo?
Então esse tracejado vermelho que eu fiz aqui foi em cima da linha do polinômio. Está aqui. Olha lá. Então em cima da linha do polinômio. E aí dá para observar que aquele erro que foi obtido no anterior, aqui ó, o erro agora é essa parte azul. Ele está bem menor, tá vendo? Ou seja, a gente conseguiu reduzir bastante. Olha lá. A gente conseguiu reduzir bastante esse erro, que inicialmente era toda essa parte aqui, né? Ó. Era tudo isso aqui. E agora ficou só esse pedacinho de baixo aqui, não é? Isso pelo simples fato da gente ter aumentado o grau do polinômio. Tá vendo? E se isso aqui fosse, por exemplo, um polinômio de grau 3, então nós teríamos, por exemplo, mais um ponto aqui. Ó. Se a gente usar esse 0,4 aqui, ó, ponto de 0,4. Então aí ele teria que passar também por esse ponto. Porque o que acontece? À medida o nosso polinômio interpolador, a única garantia que a gente tem com relação a ele é que ele vai passar pelos pontos da tabela. Porque a gente está criando o polinômio utilizando os pontos da tabela. Então, todos aqueles pontos que estão na tabela, o nosso polinômio vai passar por eles. Tá certo? Então, da mesma forma, olha só. Imagine, só imagine, que se a gente, para essa função aqui, né, o e elevado a 2x, se para essa função aqui, a gente pegasse, por exemplo, somente o ponto 0 e 1 e o 0,8 e fizéssemos um polinômio de grau 1. O polinômio de grau 1 vai fazer uma reta aqui, ó. Já estou costurando antes aqui. Nossa. Aqui. Vocês relevem, tá, gente? Porque, já falei, essa canetinha aqui é ruim de desenhar. Então tá aqui, ó. Tá vendo? A única garantia nossa é que o nosso polinômio de grau 1, ele irá passar por esses dois pontos. Esse ponto 0,1 aqui e o ponto 0,8 aqui. E olha o tamanho do erro que seria isso, né? Até mesmo porque o que acontece aqui? O nosso intervalo, ele é muito grande. O intervalo é muito grande. De 0,1 até 0,8, para esse caso, né? E aí, usando uma reta para fazer essa interpolação aí, não vai nos dar um resultado muito, muito bacana, tá certo? Então, por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer essa interpolação. Tá joia? Tudo bem até aqui, moçada? Alguma dúvida? Alguém quiser dar um retorno aí? Porque aí a gente já passa para continuando com interpolação, mas a gente já muda de página aqui. Tá bom? Então, olha só. Então, continuando aí, nós vamos ver então sobre os polinômios de Lagrange, polinômio interpolador de Lagrange. Tá certo? Então, veja bem. O polinômio de Lagrange, no polinômio interpolador de Lagrange, ele nada mais é do que uma outra forma da gente poder criar polinômios, tá? Só ajeitar mais ou menos. Então é uma outra maneira que nós temos para poder criar esse polinômio. Então, por exemplo, seja n mais 1 pontos, nosso ponto base, x0, y0, x1, y1 até xn e yn. Então, nós vamos ter aqui n pontos, ok? Dado n pontos para o nosso polinômio interpolador. As nossas abscissas são em relação à variável xi, e aí os valores de y, sendo que o yi é igual a f de xi, e que o x ele pertence ao intervalo de x0 até o valor de xn. Então, o que nós queremos fazer aqui agora é construir um polinômio de Lagrange de grau não superior a n, né? Até mesmo porque nós sabemos que o número de
pontos ou grau do nosso polinômio sempre vai ser n mais 1 pontos, a gente consegue um polinômio de grau n, tá ok? E por que a gente está dizendo que é grau não superior a n? Porque o que nós estamos fazendo aqui é uma interpolação. Então, se nós temos aqui o valor de x0 e aqui é o valor de xn, o nosso polinômio, ou os valores do nosso polinômio, ele obrigatoriamente tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó. Ele tem que trabalhar aqui dentro. Ou seja, é uma interpolação. Eu não vou fazer a extrapolação. Os valores que estão aqui fora, eu não consigo estimá-los através da extrapolação. Ou seja, eu não tenho garantia nenhuma. Tá certo? Não tem garantia nenhuma do que está acontecendo lá. Isso, normalmente, existem alguns outros mecanismos. Por exemplo, quem trabalha com bolsa de valores, que quer estimar, né, tem aqui os dados, né, são determinísticos aqui que já aconteceram. E aí, isso até hoje, até o dia de hoje. A bolsa veio com um determinado comportamento. Subiu, desceu, baixou, E aí a pessoa quer fazer um investimento e quer descobrir o que vai acontecer amanhã. Isso aqui é difícil pra caramba de fazer isso, né? Existem diversos mecanismos que eles utilizam, né, sequência de Fibonacci para fazer essa estimativa, médias móveis para fazer estimativa. Existem diversos operadores da bolsa de valores, tem gente que faz doutorado em cima desse negócio e tal, usa inteligência artificial para isso, mas isso não é trivial de descobrir. Por quê? Como que a gente vai prever aquilo que vai acontecer amanhã? Né? É baseado em probabilidades, né? Então, exatamente. Se baseiam em probabilidades de acordo com aquilo que veio acontecendo, né? Então, em cima daquilo que já veio acontecendo, eles fazem uma estimativa de amanhã. Amanhã você pode investir, você pode comprar, porque a bolsa vai subir, né? Mas aí amanhã estoura uma notícia logo cedo que saiu lá no Japão, né? Sei lá, bombardearam o Japão, a bolsa despencou, vai despencar aqui também, né? Então é lógico que se o mercado vier com o mesmo comportamento, a tendência é essa mesmo. Agora pode ser que amanhã aconteça alguma catástrofe que de repente o que estava esperando que fosse se manter ou melhorar vai desabar, né? Sempre de vez em quando a gente vê essas coisas. Aconteceu em 2008, né? Eu acho que foi uma crise que teve assim, estourou de um dia para outro, né? Crise da Petrobras, estourou, quebrou as ações da Petrobras caíram, então caíram também tudo, e sempre foi de um dia para o outro, né? Mas sim, são através dessas probabilidades e esses indicadores, né? Mas não é o nosso caso, né? A gente consegue verificar os valores que estão acontecendo somente aqui dentro e estimar também. Existe sim a extrapolação, mas a extrapolação a gente já trabalha sem garantia, né? Por quê? Imagine, por exemplo, que o meu polinômio veio com esse comportamento. Belezinha. Dentro desse intervalo. Até xn. Então, de x0 até xn eu consigo prever. Mas na hora que chegar aqui ele faz isso, ó. Ou seja, como que eu vou conseguir prever isso? Né? Então a gente consegue prever aquilo que a gente tem em mãos, né? E mesmo assim não é tão preciso, né? Porque se eu tenho x0 e tem, por exemplo, o valor de x1 que é aqui em cima, eu quero estimar esse ponto aqui. Então de x0 a x1 eu faço uma reta. Pá. O meu não ficou retinha não, mas imagina. Aí eu dou esse ponto aqui. Esse ponto é o valor de x'. Ao erro aí, ó. Porque na verdade esse valor está aí aqui embaixo, não lá em cima. Tá vendo? Então também não é tão trivial assim a gente ter essa, né? Tem que levar algumas coisas em consideração aí para poder errar o mínimo possível, né? Mas enfim,
polinômio de Lagrange, ele é um que veio também para nos auxiliar nessa tomada de decisão aí, né? É mais uma opção que nós temos para poder utilizar no nosso trabalho. Então, olha só, o polinômio de grau n, de p e de x. Na verdade, gente, aqui é só uma questão mais de notação daquilo de como que eles chegaram num polinômio de Lagrange, que a gente não precisa preocupar muito com isso aqui não, em métodos aqui pra gente agora. A gente não precisa ter essa grande preocupação de entender isso não. Mas como está aqui, né, eu vou passar para vocês e espero que vocês consigam compreender essas substituições, porque na verdade o que vai nos interessar é o polinômio pronto, né? Que é com ele que a gente vai trabalhar. É aquilo que eu comentei com vocês desde o início. A gente vai usar os modelos sem se preocupar muito como chegar nesses modelos. São modelos que já estão prontos. Então nós temos aqui um PI de x índice i que é diferente de zero e um PI de xj que é igual a zero para todo valor de i diferente de j, né? Esse azinho de cabeça para baixo significa para todo. Então, tomando aqui P0 de x, nós temos o x menos o x1, x menos x2. Como o PI de xi tem que ser diferente de zero, e o PI de j ele é igual a zero, então com isso a gente exclui o primeiro parênteses aqui, que seria o x0. Tá certo? Por quê? O nosso P índice i, que está aqui, ó, PI de x é o índice 0, 1, 2 e vai até n. Tá vendo? Só que aqui, ó, o PI de xi tem que ser diferente. Então esse i pra gente aqui ele é o zero. E como o PJ de x, o PI de xi diferente de zero e PJ de xj igual a zero para i diferente de j, e aí nesse caso aqui tanto o PI quanto o PJ são zero, então o x0 não entra. Por isso que ficou x menos x1, x menos x2, x menos x3 e assim por diante. Já no nosso valor de i igual a 1, nós temos x menos x0 e não temos aqui, ó, o x menos o x1. Mas temos o x menos x2, x menos x3. E o P2 de x, nós não temos aqui o x menos o x2. Tá certo? Lembrando que o valor de x, esse x que está aqui, é o x que nós queremos interpolar. É o valor do x da nossa interpolação. Tá? E aí o x1, x2 e o valor de x3 até o xn são os valores de x que constam na nossa tabela. Então se eu tenho aqui, ó, x0, depois x1, x2, x3 até esse xn aqui. Tá joia? Então esses valores x0, x1, x2, x3 até xn são os valores da tabela, são os valores tabelados. E o x é o valor que eu quero interpolar. Então se eu tenho aqui, por exemplo, o P, polinômio de grau 1, por exemplo, de 0,2, que é aquele caso que está lá, então significa que esse x que está aqui é o 0,2. Tá? Só entender isso aí. E aí, escrevendo isso aqui de forma genérica, um Pn de x, nós temos então o x menos o x0, menos o x1, x menos o x2 e o x menos xn menos 1. Né? Porque aí o xn nós não teremos. Tá certo? O próximo aqui seria x menos xn. E esse aqui foi suprimido. Nós não temos. Então, na verdade, nós podemos escrever esse PI de x como um produtório. Esse símbolo que está aqui, né, parece um pi, mas não é, tá bom, gente? Porque esse aqui ele usa uma barra, o pi ele usa um til em cima, né? Parece um pi, mas não é o pi.
é chamado de produtório. Vocês estão bem familiarizados com o somatório, que é o sigma maiúsculo, né? Que é esse M deitado. Mas para quem talvez ainda não tenha visto esse sinal, ele significa o produto. Ou seja, nós vamos fazer o produto de x menos o valor de xj, sabendo que o j começa em 0, para j diferente de i até n. E é o que veio acontecendo aqui, vocês concordam? Se eu tenho até n, se o produtório vai até n, então eu tenho um P de n. Esse produto que foi feito aqui foi exatamente isso que está posto aqui, ó. Nós pegamos o valor de x, vai até n, né? Menos o valor de x índice j, sendo que o j é diferente de i. Então, se eu tenho lá um P1, eu excluí o x1. Se eu tenho lá o P2, eu excluí o x2 e assim por diante. Tá joia? Então, escrevendo esses produtos todos que estavam em cima, escrevendo isso de forma genérica, é isso que está posto ali. Tá? Então, ali na verdade, ele só está escrevendo de forma genérica, isso aqui, escrevendo de forma genérica aquilo que está lá em cima. Ok? Bom, continuando aqui, aí nós vamos reservar isso, tá? Isso é igual uma receita, né? Faz isso e reserva. Separa aí numa tigela. Daqui a pouco a gente pega esse ingrediente aí. Então o nosso lagrangiano, né, o polinômio de Lagrange, ele é de grau não superior a n, nós já sabemos disso. O nosso Ln de x, ele pode ser escrito então como uma combinação linear dos PI de x. E aí, como esse Ln de x aí pediu para escrever como combinação linear dos PIs de x, e aí combinação linear você estudar lá na álgebra linear, né? Nós vamos fazer que o Ln de x vai ser o quê? A combinação de C índice 0 de P0 de x mais o C índice 1 de P1 de x mais um Cn de Pn de x. E aí, escrevendo essa combinação linear de forma genérica, nós temos ela aqui também. É outro ingrediente que a gente vai reservar. Tá joia? Então, o lagrangiano de x vai ser o quê? O somatório, porque nós estamos sempre somando, ó, observe. É o somatório de C índice i, Pi de x. E na verdade é isso que a gente fez. C0, P0, C1, P1, Cn, Pn. Então é um Ci, Pi, com i começando em 0 e vai até o valor de n. Aí a gente começa a fazer as substituições. Ok? Então em cada... Aqui a gente começa a fazer as substituições. Então o nosso lagrangiano de x índice i vai ser igual a quê? Vai ser igual a esse aqui. É o Ci. Na verdade, isso aqui, aqui foi só isolado o Ci, então observe, né? Nós temos que é YI. Eu me adiantei aqui. Eu vou desmanchar porque a escrita aqui do material já pula algumas etapas. Se eu pular também, aí fica mais difícil. Nós temos isso aqui. Tá certo? E aí nós temos que isolar o C índice I. Isso aqui a gente isola. Então é o que está posto aqui, ó, isolou. Tá vendo? Então se isolou isso aqui, então nós temos que o C índice I vai ser o que? O YI sobre o PI de x. Que é pegar esse PI de x índice I e trazer ele para cá, para o primeiro membro. Foi isso que foi feito aqui. Tá? Só isso. E aí agora são as substituições. Veja bem. Então esse nosso lagrangiano de x, ele vai ser o que? O Ci, que é o YI do PI. Então tá aqui o YI do PI, que é o nosso somatório, né? O Ci de x, que é o somatório,
de yi de pi de x sobre o pi de xi, ok? E aí nós vamos substituir. Quem que é esse pi de x? É aquele produtório que nós vimos. E quem que é o yi sobre o pi de x? É o somatório também que nós vimos. Então, juntando agora aquilo que eu falei que era para a gente reservar, né? O nosso produtório, está aqui, o produtório com aquele somatório, a gente consegue chegar no polinômio interpolador de Lagrange. Que na verdade é isso aqui que a gente precisa, tá, gente? Quando a gente for interpolar utilizando o método de Lagrange, é isso aqui que a gente vai utilizar, tá bom? Ou seja, nós vamos pegar o ln de x, ele é o quê? Ele é o somatório de yi vezes o produtório de j começando de j igual a 0, j diferente de i até n, de quem? De x menos xj sobre o xi menos o xj. Lembrando que os valores que têm índices, que é o caso aqui do x índice i e dos índices de x índice j, são os valores tabelados. Ok? E esse valor aqui, esse x que está aqui, é o x que nós queremos interpolar. Então, fica uma dica aí para vocês que todo valor de índice, ele é da tabela. E os valores que não têm índice, são os valores que nós queremos interpolar. Nesse caso aqui, ó, 0,2. Desculpa aí. 0,2. Esse 0,2 é o x, que é o valor que nós queremos interpolar. 0,1 e 0,6 é o x índice i, que é o x1 e o x0 e o x1. O mesmo acontece para y, tá? Então, pegando aquele mesmo exemplo lá de trás que nós vimos, em que nós usamos aquela equação linear, só que aqui agora a gente vai usar o polinômio de Lagrange para fazer. Nós temos que o lagrangiano de grau 1 vai ser o quê? O y0, fazendo exatamente o que está aqui, tá, gente? Ó. Somatório de quem? Do yi. Só que o i começa onde? Ele começa em 0. Tá certo? Então, por isso que está aqui, ó, y0. Mas é o somatório do produtório. Deixa eu apagar aqui porque ficou muito riscado. É o somatório do produtório. Maravilha, né? Somatório do produtório. Então tá aqui. Ele é o somatório de yi, mas começa em 0, do produtório de quem? De x menos xj. Lembrando que aqui são para valores de j diferente de i. Se o i aqui ele é 0, então o xj não pode ser o x0. Ok? Não pode ser. Então, por isso que está aqui, ó, y0 de x menos o x1, porque i diferente de j, sobre, aí vem aqui, ó, o x índice i, o nosso i começou em quanto? Em 0, menos o xj, com j diferente de i. Então, nós temos x0 menos o xj para j diferente de i. Então, por isso que ficou o x1. Mais, por que mais? Porque isso aqui é um somatório, ok? Mais quem? Aí agora, o yi, sendo que i vai até n, nesse caso aqui, qual que é o grau? Né? 1. Aqui, observe. O grau aqui não é 1.
Então, para n mais 1 pontos, a gente consegue um polinômio de grau n. Tá certo? Se a gente consegue um polinômio de grau n, e o nosso grau aqui é 1, então n mais 1 é 2. Né? Então, nós precisamos de 2 pontos. Se o nosso polinômio é de grau n, e aí n é igual a 1, então a quantidade de pontos que nós precisamos é 2. E são exatamente os 2 pontos. Tá certo? Exatamente os 2 pontos que nós temos, que é o x0 e o x1. Então, ó, mais quem? O y1 de x menos o x0, porque se agora o i é 1, aqui o i tem que ser diferente de j, então não pode ser x1, e aqui tá da mesma forma, e aqui o x1. Ok? Parece difícil, mas isso aqui não é difícil, é só observar. Observar os índices, tá bom, gente? Fica de olho nos índices. É só montar isso aqui de acordo com aquilo que a gente está vendo no índice. Aqui, ó, índice I, 0, que aqui vai ser x0, x1, y0, y1. Está na tabela. Esses valores aqui estão todos na tabela. Tá? E aí o valor de x, como é 0,2, então está aqui, y0, o x aqui, ó, 0,2, 0,2. Substitui tudo aquilo ali e faz as continhas, ó. Ou seja, a gente chegou no mesmo lugar que aquela equação linear. Estão lembrados da equação linear? Foi feita aquela equação linear, resolvendo sistemas, aquela coisa toda. Observe que aqui é muito mais rápido, olha só. Resolver através pelo método de Lagrange, muito mais rápido. Mas se a gente observar, o que nós fizemos foi também aquela equação linear, mas de uma forma mais rápida, ou seja, o custo aqui ele é reduzido, né? Fizemos com um custo reduzido. Aqui é só uma comparação entre polinômio via sistema linear e via Lagrange. Ok? Aqui só aumentou o grau. Calcular um polinômio lagrangiano de grau 2 para L igual a 0,2. Então tá lá. Índice I 0, 1 e 2, x1, x0, x1 e x2. Tá aqui. Tá lá de novo. Para N igual a 2. E aí é fazer as substituições, tá vendo? Ó? y0, y1, o y2. Aqui são os somatórios. E aqui também, ó, somatórios. E aqui dentro nós temos quem? Os produtórios. Olha lá. Produtório. Tá vendo? Como agora o n é igual a 2, o grau é igual a 2, então nós utilizamos 3 pontos. Utilizando 3 pontos, então nós temos x1, x2, porque não pode ter o x0. x0, x2, não tem o x1. x0, x1, não tem o x2. Faz as substituições, como o L aqui também é 2, então o L não, desculpa, o x também é 2, nós temos os valores de x aqui. 0,2, né? Não 2. Tá certo? Como ele é 0,2. E aí vocês podem observar, gente, que a única coisa que tem para fazer aqui é conta. Tá certo? A única coisa que sobrou para a gente poder fazer é conta. E aí o cara vai lá e erra a conta, né? Então não pode errar a conta, porque sobrou só a continha para a gente fazer. E com isso a gente consegue fazer essas estimações todas aí, tá vendo? Através do polinômio interpolador, tá? Então, ó, observe aqui que para o grau 2 o erro foi menor, né, do que para o grau 1.
O grau do polinômio aumenta a exatidão, né? Melhora essa exatidão. E a interpolação de Lagrange, ela requer menor esforço computacional que resolver um sistema linear. Resolver um sistema linear é mais complicado, né? Aqui tem um tal de um dispositivo prático, mas que na verdade a gente não precisa preocupar com ele. Aqui é só o exemplo desse dispositivo prático. E aí chega numa parte bem interessante aqui pra gente, que é o pseudocódigo, né? Não sei se ficou muito pequeno. Vou aumentar. Então, ó, aqui agora fica o pseudocódigo do polinômio de Lagrange, tá certo? Então, olha só. O objetivo é interpolar um valor em tabela, usando o que? O polinômio de Lagrange, tá certo? Aqui foram dados os parâmetros de entrada, m, x, y e z. Então, quer dizer o quê? M é o número de pontos, x é o valor x da abscissa, y são as ordenadas e z é o valor que a gente vai interpolar. Então são essas entradas. Lá no Scilab, como é que vocês vão fazer? M recebe input e tal, papapá, beleza. X recebe input e tal, né? Y recebe input, papapá. E o Z da mesma forma. E qual que é o valor, o parâmetro de saída? É o R, que é o valor interpolado, né? Mas aí, ó, como é que ficou fácil? O R, você já declarou a variável R, ela recebeu 0. Aí a gente começa um for. Para ir de 1 até m, m já foi dada a entrada, que é o parâmetro, o número de pontos. Ah, são 3 pontos, então nós estamos criando um polinômio de grau 2. Ah, são 4 pontos, então nós estamos criando um polinômio de grau 3 e assim por diante, tá certo? Então essa aqui é a quantidade de pontos. E lembrando que se a gente deu como entrada aqui de parâmetros são 4 pontos, então nós vamos ter 4 valores para x, 4 valores para y, né? Tá ok? Porque aí você tem que lembrar que x e y são os valores da tabela, certo? E que aí são vetores para a gente, né? Então tá lá. Para ir de 1 até n, você vai fazer o quê? O C recebe 1 e D recebe 1. Nesse caso aqui, ó, ele colocou o ponto e vírgula, mas escreveu na frente. Agora lá no Scilab, você pode pôr C recebe 1, D recebe 1. Um embaixo do outro, tá? Então, para J de 1 até M, 2 fors, tá vendo? Se I for diferente de J, então aqui, ó, tanto I, que nós estamos tendo aqui como I e como J, são as variáveis que estão dentro do for. Se I for diferente de J, então o que ele vai fazer? O C, a variável C, recebe o valor de C vezes o valor de Z. Lembrando que Z é o valor que nós vamos interpolar, então ele não é um vetor, tá certo? O Z é um único valor. Um Z menos o X índice J. Aqui, ó. X índice J, isso aqui, ó, é um vetor. Mas aí vocês já sabem como criar um vetor. Nós já vimos, né? Na matriz é for de for, no vetor é só o for. Aqui na linha de baixo, D vai receber D vezes o X índice I, que é o vetor, menos o X índice J, que é o mesmo vetor X, só muda o índice dele aqui, ok? Então, fim se, fim para. E aí o R recebe o R mais o valor de YI. Lembrando que esse for, esse I aqui, ó, ainda está dentro desse for, porque nós estamos falando desse índice, tá certo? Ele só vai terminar aqui, ó, fim para. Vezes o C sobre D.
Então, na verdade, ó, esse valor de x e esse valor de y são vetores, tá? Aqui, ó. Opa. São vetores. Então, você vai digitar essa coisa aqui. Deixa eu escrever melhor. Então, x é vetor e o y também é um vetor, ok? Vetor de tamanho m. Olha lá. Então, ele é um vetor de tamanho m. Tanto o x quanto o y são vetores de tamanho m, ok? E aí, ó, a única coisa que não está aqui nesse pseudocódigo, mas que vocês vão ter que fazer, é imprimir o valor de R, né, que é o valor interpolado. Tá certo? Aí você tem que dar no final, depois de tudo isso aqui, ó, aquele printf, né, coloca lá aquele %G R. Acabou. Seu pseudocódigo está pronto. Tá vendo? Bem mamão com açúcar, né? Bem simples de fazer. Tá bom, gente? Então, ó, o que vai ficar como atividade, tarefa aí para vocês é escrever esse pseudocódigo, tá bom? Isso aí vocês já podem fazer e deixar guardadinho aí, que no dia que for entregar, vocês já estão com ele pronto. Tá joia? Então, esse é um pseudocódigo muito simples de fazer. Não é complicado. Com uma sentada você faz isso aí. Aí você já pode fazer e deixar aí dentro da sua pasta juntamente com os outros dois códigos para vocês entregarem mais para frente, tá joia? Como nós tivemos 2 aulas que foram referentes ao Scilab, então eu vou estender mais o prazo para vocês entregarem isso. Que o prazo, se não me engano, seria a entrega hoje, né? Estaria previsto para a gente finalizar todo esse assunto aí de interpolação. Eu passaria para vocês a lista e vocês teriam tanto a semana de estudos autônomos, mais a outra semana para vocês poderem estudar. Como tivemos 2 aulas utilizadas para ver o Scilab, então esse prazo aí vai se estender e eu vou remarcar essa data. Mas não deixe para fazer isso aí no dia da véspera, né? Porque senão depois fica corrido. E se der algum erro, fica mais difícil para vocês tentarem corrigir isso aí no final. Tá bom? Então, o que eu tinha para vocês para hoje, para a aula de hoje, era isso aí. Tá joia? Alguma dúvida? Alguma sugestão, alguma reclamação, fiquem à vontade, tá? Tá tranquilo aí, gente? Tranquilo. Tá tranquilo? Então é isso, tá? Eu vou interromper as